Olá, eu sou a doutora Tamires, pediatra e pneumologista infantil, e junto com a Estela Xavier, nutricionista materno-infantil, fazemos parte da equipe Crescer Espaço Pediátrico em Teresópolis. E idealizamos esse curso online sobre alimentação para as famílias. O curso online tem a vantagem de poder atingir um grande número de pessoas, levando informação e auxílio sobre a amamentação até a casa de vocês, e no tempo de cada um, porque o curso vai ficar disponível para acessar quando surgir aquela dúvida, quando for necessário. O que antes presencial já era difícil, com a pandemia, principalmente para gestantes que fazem parte do grupo de risco, isso se tornou não recomendado devido ao deslocamento de pessoas. Então vamos começar a nossa conversa sobre o assunto? E, falando dos benefícios da amamentação, não podemos deixar de citar os primeiros 1000 dias, que é o período que vai desde a gravidez até os 2 anos de vida da criança. Nesse período, todas as medidas adotadas pela família para garantir nutrição e desenvolvimento saudáveis trarão benefício em todo o ciclo de vida da criança. Elas devem receber alimentação satisfatória por meio de nutrição pré-natal adequada, que são os cuidados nutricionais da gestante, aleitamento materno exclusivo dos primeiros 6 meses, adição de alimentos complementares adequados, que a gente fala da introdução alimentar correta aos 6 meses, não adição de açúcar na dieta até os 2 anos de vida, dieta com comida de verdade, menos industrializados, continuação da amamentação complementar até os 2 anos. Com o nosso curso Crescer de Amamentação Online, queremos levar a vocês um pouquinho dessas informações e contribuir para os melhores 1000 dias do seu filho. Por que eu disse curso para as famílias? Uma amamentação bem-sucedida não é responsabilidade só da mãe, mas de toda a rede de apoio que essa gestante vai ter. Tudo que envolve, a dupla mãe e bebê precisam ser pensados. A amamentação é rotulada como natural e instintiva, mas ela tem suas dificuldades e não funciona tão fácil assim. Ela precisa de informação, ajuda para que seja bem-sucedida. E esse apoio à mãe deve ser realizado desde a maternidade, porque a maioria dos problemas envolvendo a amamentação acontecem principalmente no início do processo. Portanto, ainda na maternidade, aproveitem a equipe de enfermagem para apoiar essa mãe e esse bebê com uma pega correta, idealmente na primeira hora de vida, quando for possível. Vamos lembrar que quando é necessário um parto cesáreo, a posição da mãe no pós-parto não favorece muito. E uma boa pega vai precisar da ajuda, então, de quem estiver acompanhando essa mãe. O pai, a avó, a tia, a madrinha, quem for acompanhar essa dupla mãe e bebê. Então, por isso que eu falo que é um curso para a família, que é importante que todos vocês que estão envolvidos nesse processo de auxílio à pega correta, a mãe e o bebê, estejam informados para no momento que a mãe, no início, do processo de amamentação, que às vezes ela precisa estar deitada, que ela não está no seu estado pleno, tenha auxílio para uma pega correta. Quando falamos desses cuidados desde a maternidade, é porque no início desse processo, que a mama está sensível, que uma pega incorreta pode iniciar as primeiras fissuras desde as primeiras horas da amamentação, prejudicando a sucção adequada, porque causa dor para a mãe. E assim o estímulo à mama para a descida do leite, que é a pojadura, devido a essa dor de uma mama fissurada, fica prejudicado e pode tornar a amamentação, por maior que seja o sonho e o desejo da mãe, intolerável. A mama ficar mais sensível nos primeiros 15 dias da amamentação é normal, acontece. Mas essa dor tem que ser suportável para a mãe. Se tiver impeditiva, algo está errado e precisa ser avaliado. Essa mãe precisa ser assistida a amamentar por um profissional capacitado e juntos buscarem corrigir os erros que está causando essa dor intolerável. Então, o que mais pode ajudar? Buscar informações no pré-natal sobre a amamentação. Procure esclarecer as suas dúvidas com um profissional indicado, que pode ser o seu obstetra, o pediatra, que geralmente faz uma consulta pré-natal pediátrica, que já é uma oportunidade da família conhecer o pediatra que vai cuidar do seu filho e ver se já acontece uma empatia com esse profissional. Enfermeira, nutricionista materno-infantil, fonoaudióloga, todos esses profissionais envolvidos na amamentação. Cursos de amamentação e gestantes são sempre bem-vindos.
As consultoras de amamentação geralmente são esses profissionais que a gente acabou de citar acima, e elas podem ser acionadas para te ajudar em casa ou no consultório assim que surgirem as primeiras dificuldades. A primeira consulta do bebê é em torno de 5 a 10 dias de vida, mas vá ao pediatra assim que iniciar a primeira dificuldade, os primeiros receios para saber se essa criança está bem, ganhando peso, que o pediatra vai assistir a mãe amamentar e já corrigir os primeiros erros. Quando indicado por um profissional, a mãe também pode buscar recursos como laser terapia, power pump e técnicas de relactação, sempre com indicação e acompanhamento. A pega correta. O que a mãe precisa saber para a tão famosa pega correta? Iniciamos com a mãe bem posicionada e confortável, pois ela precisa estar bem para passar tranquilidade ao bebê, pois a amamentação não é só uma necessidade do bebê, mas também da mãe, para o esvaziamento dessa mama, então ela precisa estar bem acomodada, bem confortável. Aquelas almofadas de amamentação também ajudam, mas cada uma vai encontrar, não tem regras, né? Cada uma vai encontrar uma forma que ela fique confortável para seguir as técnicas que a gente vai dar a seguir. Então, mãe confortável, partimos para o bebê. Posicionamos o bebê de maneira para que ele esteja com a barriguinha em contato com o abdômen da mãe, respeitando a questão de cabecinha e tronco alinhados. O bebê viradinho, de mau jeito, ele puxa o mamilo da mãe e isso pode causar fissuras. Então, os segredos da pega correta estão em boca do bebê, que abocanha mais a auréola e não o mamilo, boquinha de peixe, né? Lábio superior para fora, lábio inferior para fora. As bochechas do bebê quando ele mama, elas têm que ficar cheinhas, não pode ser aquela bochecha que o bebê tá sugando que faz covinha. O nariz do bebê fica livre e não sufocado na mama da mãe. E sempre está se policiando da questão do abdômen, estar em contato de frente com a mãe. No início da sucção, da amamentação, as sucções são rápidas e curtas. À medida que a pojadura vai acontecendo, que o volume do leite materno vai aumentando, essas sucções vão ficando mais lentas e longas, porque o bebê suga, vem um volume maior de leite e ele passa a deglutir. Então, isso é mais uma indicação de que essa pega está correta. Uma outra orientação que eu gosto de passar para as mães é que no início da amamentação, nas primeiras 2, 3 semanas, vai acontecendo a pojadura e a mama fica muito volumosa, porque o organismo ainda não teve a calibração da quantidade de leite que o bebê precisa. Então, o bebê suga, suga, suga e vai produzindo e liberando o leite. E essa mama fica volumosa e às vezes fica mais endurecida, né? Uma mama mais endurecida, concorda que fica mais difícil para esse bebê abocanhar e fazer a pega correta na auréola e não no mamilo? Então, o que a gente pode fazer para ajudar esse bebê a abocanhar a auréola e fazer a sucção, a pega correta? Mão direita, mão sempre em C. A mãe vai ordenhar um pouco essa mama. Ordenhar, tirar um pouquinho do primeiro excesso do leite, que tá deixando ela mais endurecida. E a mama ficando mais amolecida facilita para quando o bebê sugar, abocanhar a auréola e se formar o bico na boca do bebê assim. Ele suga e uma mama mais amolecida, o bico é formado na boquinha do bebê, né? E aumenta esse contato da auréola com a boquinha do bebê, e isso também é bom para o bebê entender e fazer o reflexo da sucção. Por isso também, né, que essa ajuda da mama não ficar não deixar essa mama ficar tão volumosa, não ficar endurecida, fazer ordenha quando for necessário para ela ficar mais molinha, mais fácil para o bebê abocanhar. Essa questão também ajuda nas mães que têm o mamilo plano, mamilo invertido, porque não vai ser o mamilo o que vai definir a amamentação bem-sucedida ou não.
A gente fazendo as posições corretas, a mama mais amolecida, não ficando volumosa, dura, engurgitada, facilita para quando o bebê sugar, esse mamilo, que às vezes não é tão protuso, ele se forme na boquinha do bebê. Uma outra dica simples também que a gente gosta de dar é em relação ao sutiã de amamentação. Eu já tive uma paciente que aquele sutiã tradicional, né, que faz aquele triângulo, ele pressionou a mama dessa paciente e ela teve mastite. Ela tinha uma mama muito volumosa, ela tinha uma produção de leite, né, muito volumosa, apesar dela oferecer a mama por livre demanda, oferecer a mama sempre que o bebê procurava, por várias vezes, fazer toda a amamentação correta, mas ela tinha muito volume de leite. E ela teve uma mastite por causa desse sutiã, nesse formato de triângulo, porque estava pressionando a mama dela. Então, se possível, na hora de for montar o seu enxoval, né, como mãe, optar pelo sutiã que não faz aquele triângulo na mama, e sim esse que desce e deixa a mama livre. Além de não pressionar a mama, esse sutiã facilita a mãe estar verificando como que tá a sua mama. Se ela tá endurecida em alguma parte, se ela tem alguma região com hiperemia, né, avermelhada, se tem alguma região da mama que tá mais quente, que podem ser sinais de mastite, né? Em caso de uma suspeita de mastite, conversar com o pediatra, com o seu obstetra, que essa mama tem que ser avaliada e ter a melhor condução. A amamentação por livre demanda, amamentar muito esse bebê, sempre que o bebê procurar oferecer o peito, por várias vezes se for necessário, é uma das maneiras melhores, né, além de tudo que a gente conversou, de prevenir a mastite. Então, nós falamos, né, começamos a falar, né, de uma das principais intercorrências que a gente tem na amamentação, que é a mastite, né, demos a dica da questão do sutiã que alivia, da verificação da mama, e uma outra questão que é muito perguntada é a respeito das conchas de amamentação e aqueles absorventes. O que acontece com a concha de amamentação? Ela pode ser usada? Pode, mas não recomendo que use a concha de amamentação o tempo inteiro. Por quê? Ela dá uma falsa impressão de que forma o bico da mãe, porque ela fica na mama, ela pressiona esse bico e ele acaba inchando dentro da concha. Sem falar que ali é um ambiente quente e úmido o tempo inteiro. Os absorventes, né? A mama no início tem aquela produção que a gente falou que ainda não tá regulada, então o bebê sugando, a produção é contínua, então a mama fica pingando algumas vezes, né? Isso é desconfortável para a mãe. Os absorventes de amamentação, absorvente de seio, né? Pode ser usado? Também pode. Só que assim como a concha, não é bom ficar muito tempo. A concha usar quando for ao pediatra, levar o bebê para fazer uma vacina e os absorventes serem trocados o tempo inteiro. Isso para evitar o quê? A candidíase mamária, que acontece no ambiente quente e úmido. Uma outra, né, da fissura, a gente já falou, né, que é uma outra complicação, são as fissuras, que como a gente conversou, uma pega correta, verificar como que tá sendo essa sucção, previne as fissuras, principalmente a atenção nas primeiras horas de nascimento do bebê, e quando surgir as fissuras, ser avaliada se tem indicação de alguma terapia para ajudar. A pomada de lanolina 100% ajuda, e em alguns casos a laser terapia também pode ajudar, mas claro, com indicação e acompanhamento de um profissional especializado. Uma outra opção também que a gente tem para ajudar a mãe, né, para prevenir essas complicações da amamentação, é a rosquinha de fralda. Como que isso funciona? É realmente uma rosquinha formada por fralda. A gente pode usar a fralda simples, né? Uma fralda igual essas menorzinhas, um paninho de boca, ou a fralda maior, da forma que vocês se adaptarem melhor em relação ao tamanho. E como que a gente faz isso? Estica a fraldinha, pega ela e dobra de uma forma que você vai tentar formar
um triângulo com ela, né? Aqui não tá bem um triângulo, mas é essa dobra. Você vai enrolar essa fraldinha, enrola, enrola bem. Enrolou a fraldinha bem enroladinha, a gente vai unir as duas pontas, né? Ela bem enroladinha. A gente vai unir as duas pontas. E quando a gente une, ela já começa, ó, a se enroscar. Você continua, ajuda aqui. E você pega, encontrou aqui e formou a rosquinha de fralda. Para ficar preso, pode pegar um micropore, alguma coisa que não tem alergia, né, pra mãe, que vai ficar em contato com a pele, e une aqui as duas pontas e faz a rosquinha de fralda. Essa rosquinha de fralda você vai usar como? Na mama, dessa forma. Que aí o que acontece? O mamilo fica livre, ele fica respirando, fica arejado e ajuda ele a se recuperar, né, de fissura, da sensibilidade toda que tem no início da amamentação. Além do que, no início, a mama às vezes pode estar tão sensível que até o fato da blusa, de alguma coisa encostar nesse mamilo, dói. Então, a mãe pode colocar um sutiã mais frouxinho, né, que vai segurar a rosquinha de fralda aqui, ou às vezes até uma blusa, né, porque dessa forma fica a conchinha, deixando o mamilo livre e a blusa não encosta, o sutiã não encosta diretamente no seio da mãe, que às vezes até isso dói. A rosquinha, a mama às vezes, né, volumosa, tá lactante, tá pingando leite, que é comum no começo. Molhou, tá encharcada, o que a gente faz? Troca, coloca pra lavar, pega outra e usa de novo. Isso é indicado para a mãe quando tá em casa, né? Ficar em casa, tá mais à vontade. E a gente reserva as conchas de amamentação para aquele momento que a mãe precisa sair de casa, que não sair com isso aqui de casa não é muito viável, vai ficar tudo molhado, né? E a concha de amamentação deixa para esses momentos que a mãe vai sair de casa com o bebê, vai levar ele no pediatra, vai levar ele para fazer uma vacina, usa a concha de amamentação. Além, né, de todos esses cuidados que nós já conversamos, vale acrescentar mais alguns, que é de manter as mamas sempre arejadas. O banho de sol, quando possível, é válido, ele ajuda, né, para o preparo dessa mama. Não use produtos químicos na mama, no banho, para higiene, não é necessário. Eles acabam retirando a proteção natural do seio, né? O próprio leite materno hidrata e cuida do peito da mãe. Um cuidado que é válido, que é importante para prevenção, hidratação e tratamento de fissuras é a lanolina 100%. Ela não precisa ser retirada antes de amamentar. Tem uma orientação antiga que não recomendamos mais, que é o uso da bucha vegetal no preparo da mama, no banho. Isso não é mais necessário, não é recomendado. Né? E a amamentação, né, exclusiva, ela é orientada em livre demanda, que é o quê? Sempre que o bebê procurar o seio materno, desejar chorar, oferecer o seio para o bebê. No início, alguns bebês, eles são mais sonolentos, né? E eles acabam deitando, dormindo por mais que 3 horas. Se isso acontecer, mexer no bebê, tirar uma pecinha de roupa e acordá-lo e oferecer o peito, independente se dia ou noite. Essas 3 horas seguimos desde o início da última mamada e não do final. Se a mãe precisar, por algum motivo, interromper a amamentação, colocar o dedinho mínimo junto ao mamilo na boca do bebê e ir sentindo que ele vai transferindo a sucção do mamilo para a pontinha do dedo. E assim a mãe vai retirando a mama e não se machuca, não faz lesões nesse seio. Cuidado com os bicos de silicone intermediários. Se eles forem indicados, usar só com recomendação de um profissional especializado, porque eles podem causar trauma mamilar e piorar fissuras antigas, e a longo prazo levam à diminuição do leite materno. E uma dúvida muito comum também é em relação à quantidade de leite necessária para o bebê. A mãe sempre se questiona, será que meu leite é fraco? Será que ele está satisfeito? Será que ele está saciado, né? Porque às vezes o bebê chora muito, quer mamar de hora em hora, termina de mamar, já tá querendo voltar pro peito. Como saber que o aleitamento materno está numa quantidade adequada, que o bebê está saciado? Primeiro,
manter acompanhamento pediátrico, né? No acompanhamento pediátrico você vai ver o seu bebê ganhando peso da maneira adequada, você vai receber a orientação do seu pediatra assistente, que vai te deixar tranquilo em relação a essa ingesta, acompanhando o peso do bebê. O bebê, depois que mama e tá saciado, ele fica relaxado. Geralmente no iniciozinho, né, enquanto recém-nascido, nos primeiros 28 dias, o bebê mama e imediatamente dorme. É um bebê que mama e fica relaxado, fica até jogadinho, assim, ele tá cheio, então ele relaxa. No início, nos primeiros 28 dias de vida, o bebê mama e evacua. Mama e evacua. A evacuação é frequente, o bebê evacua todos os dias, nos primeiros 28 dias de vida, enquanto recém-nascido. E a troca de fraldas. Uma troca de fralda adequada, de uma boa ingesta, é no mínimo 4 a 6 fraldas por dia. Isso é uma quantidade mínima, geralmente vai ultrapassar. Mas é no mínimo 4 a 6 fraldas por dia. Esses são os sinais de que o bebê está recebendo uma ingesta satisfatória de leite materno. Ah, mas ele chora toda hora, ele quer o peito o tempo inteiro, o meu leite não é suficiente para o bebê, vou dar madeira porque ele chora o tempo inteiro, quer o peito o tempo todo. Isso não é uma indicação de que o bebê chorar o tempo inteiro, querer o peito toda hora, não é uma indicação de que a ingesta não está adequada, que o leite é fraco, é esse tipo de coisa que a mãe geralmente escuta. Primeiro, o bebê ficou 9 meses na barriga da mãe, nutrido, aquecido, coladinho na mãe. De repente ele nasce, não é imediatamente que o bebê entende que nasceu. Então, a amamentação acalma o bebê, é o que continua unindo ele à mãe, é uma questão também afetiva, a sucção, o aleitamento materno. E o estômago do bebê é muito pequenininho. O estômago do bebê, quando ele nasce, é uma coisinha assim, muito pequenininha. Então, ele mama e esvazia muito rápido. Então, a necessidade do bebê amamentar com maior frequência enquanto recém-nascido é maior, né? Então, bebê que mama toda hora, que procura o peito toda hora, não significa bebê que tá recebendo pouco leite, que tá com fome, tá bom? Em relação à posição para amamentar, quais pontos chaves para um posicionamento adequado? Bom, o rosto do bebê deve estar de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo, o corpo do bebê próximo ao corpo da mãe. O bebê deve ficar com a cabeça e tronco alinhados e não um pescocinho torcido e o corpinho jogado, solto no colo. E o bebê deve estar, bem apoiado para seguir essas orientações. Seguindo essas recomendações para a posição, são variadas as formas que pode se amamentar e não tem uma regra única. Eu deixei uma foto no início desse vídeo que mostra para vocês quais as posições possíveis para a gente amamentar. E quando chega aquele momento sofrido que a mãe precisa voltar a trabalhar. Essa é a nossa realidade da maioria das mulheres de hoje em dia, que não podem ficar com o bebê por tempo indeterminado em casa e deixar de voltar a trabalhar. Algumas podem voltar aos 6 meses, outras aos 4, outras até mesmo antes disso. E o que fazer quando a mãe deseja manter o aleitamento materno? Recomendamos que a mãe se prepare 15 dias antes de retornar ao trabalho. Como seria esse preparo? Fazer um estoque de leite ordenhado. A ordenha, tem uma fotinha também que eu vou deixar ilustrando, como fazer essa ordenha. A ordenha pode ser feita de maneira manual ou por bomba elétrica, da forma que a mãe se sentir mais adaptada. Iniciar esses 15 dias antes a ordenha e fazer um estoque de leite materno. Treinar a mãe com o bebê, como esse leite vai ser oferecido na sua ausência. Pode ser no copinho, aquele copinho de vidro. Pode ser na colher dosadora, é uma alternativa boa. E às vezes o bebê, nem a mãe, nem o cuidador que vai ficar com a criança não se adaptam a essas maneiras e acaba precisando recorrer à mamadeira. Quando isso acontece, eu indico a mamadeira bicupétala da Avente, que se aproxima mais ao seio materno, tem um sistema anticólicas que diminui a cólica no bebê. Quando não for possível outra alternativa do copinho de vidro, da colher dosadora, for necessária a mamadeira, a mãe ofereceu esse leite ordenhado da mamadeira para o bebê.
Primeiro a mãe começa o estoque 15 dias antes, a mãe treina o bebê a forma de oferecer e depois a mãe treina quem vai ficar com esse bebê para oferecer o leite materno ordenhado. Ordenhar o leite materno, armazenar, descongelar, isso tudo é um cuidado que deve ser seguido de maneira bem cuidadosa. No nosso e-book que vocês vão receber junto com esse vídeo, tem um link que vão direcionar vocês a um arquivo do Ministério da Saúde que dá detalhadamente todos os cuidados que a mãe deve ter com essa questão de ordenha, de armazenamento, de transporte quando for necessário e de descongelamento, né, para oferecer esse leite para o bebê. Bom, a amamentação é um tema muito amplo e deve ser vista de maneira individualizada, mãe e bebê. Nós esperamos com esse curso deixar para vocês orientações gerais de como seguir com a amamentação, do que fazer nos primeiros momentos, mas assim que surgir alguma dificuldade, essa mãe e esse bebê têm que ser assistidos por um profissional especializado. Esperamos ter contribuído para esse momento tão cheio de ansiedade e alegria ao mesmo tempo e ajudar vocês de alguma forma. Precisando de ajuda, é só nos procurar, manda uma mensagem, um e-mail que estaremos aqui disponíveis. Um abraço! Olá, eu sou Estela, nutricionista materna infantil da equipe Crescer. Eu e a doutora Tamires estamos muito felizes em fazer todo esse curso para vocês, trazer bastante informação de forma simples. E ela já falou bastante, né, sobre como cuidar da amamentação, o que fazer para ter uma amamentação de sucesso. E agora eu vim falar com vocês o que a gente precisa evitar. Um dos maiores dificultadores da amamentação justamente é a falta de informação. E essa vocês já estão trabalhando, né? Se você está assistindo esse curso, com certeza é porque você está buscando estudar e aprender mais sobre esse processo de amamentação. Ele é natural, é instintivo no sentido do bebê ir até o seio, mas nem ele sabe mamar quando nasce, nem a gente sabe dar de mamar. Então, é algo que a gente vai aprendendo junto do nosso bebê. E a gente precisa de instrução, estudar, ver vídeo, pedir ajuda. E a informação ela ajuda nisso, né? Não só de saber o que fazer, mas saber quando pedir ajuda, a quem pedir ajuda, se a informação que eu estou recebendo é correta ou não. Então é muito importante a gente se informar. Outra coisa muito importante é a rede de apoio. Quem vai estar com a gente nesse momento. Isso precisa ser visto antes mesmo do bebê nascer. Se é o companheiro que vai tirar férias, se vai vir uma mãe, uma tia ficar com você. É importante que seja alguém que você tenha intimidade, né, para deixar claro até que ponto você quer ajuda ou até que ponto você prefere fazer do seu jeito. Então é muito importante que seja alguém que você tenha essa intimidade para falar, não, deixa que isso aqui eu faço, não, isso aqui eu já aprendi como faz, eu quero tentar do meu jeito, eu sei que com você funcionou há 30 anos atrás, mas hoje em dia a gente tem outro tipo de informação e eu queria tentar do meu jeito. É super importante a gente ter essa liberdade com a nossa rede de apoio. Outra questão muito importante, você não vai dar conta de tudo. O puerpério é um momento de queda hormonal, em que a gente tem que lidar com os nossos próprios sentimentos, a gente tem que lidar e aprender a lidar com o nosso bebezinho, principalmente quem é mãe de primeira viagem. Então não dá para ficar se preocupando com a casa, com a comida, com a roupa, enfim, a gente precisa de todo esse suporte. Porque uma mulher muito cansada afeta diretamente na produção de leite. Falar de dormir, hoje o recém-nascido pode ser até irônico, mas sabe aquela história que a gente sempre ouve, né? De quando o bebê dorme, vai dormir também, ou vai fazer alguma coisa que te dê prazer. O importante é que você se sinta um pouco mais descansada sempre que possível. Por mais caótico que possa ser o início, a gente precisa se lembrar que nós somos mulheres, lembrar o nosso nome, o nosso CPF, né? Então aproveita, foi tomar um banho de sol, vai lá, toma um banho, lava a cabeça, vai assistir uma série, vai fazer alguma coisa que você goste, vai descansar. Isso é super importante, porque eu sempre falo para meus pacientes em consultório, o leite a gente produz aqui, ó, primeiro. Se a gente estiver descansada, feliz, se sentindo amada, se sentindo cuidada, a produção de leite ela é com certeza impactada. E se a gente está cansada, estafada, sem dormir, que é normal,
mas ainda sobrecarregada de todas as outras tarefas, isso pode ficar ainda muito mais difícil. Outra coisa importante também é pensar na equipe que vai cuidar do seu filho. Muitas vezes a gente deixa para pensar no pediatra depois que a criança nasceu. Então a gente precisa pensar num bom pediatra que vai não só nos orientar naquilo que a gente precisa, mas também vai proteger a nossa amamentação. Saber que não é aquele pediatra que na primeira intercorrência já vai entrar com a fórmula, né? Muitas vezes ela é necessária, mas muitas vezes a gente precisa simplesmente corrigir a amamentação, entender o que está acontecendo, orientar melhor essa mãe, e aí a gente já consegue resolver tudo isso. Outra questão também é uma alteração, né, na anatomia da boquinha do bebê, uma alteração no freno labial, no freno lingual. Isso tudo vai ser visto no teste da linguinha no hospital, mas não é raro acontecer da gente ver que um bebê que deu tudo certo no teste da linguinha no hospital, muitas vezes quando a gente vai avaliar melhor no consultório, tem alguma coisa ali que ainda precisa ser corrigida, precisa ser vista. E isso é super importante, então lembrar do pediatra na primeira avaliação para dar aquela checada na boquinha do bebê e ver se está tudo certo. Isso é muito importante, essa dica. O pediatra ele tem que colocar para amamentar na primeira consulta, nas primeiras consultas, né? Porque nem sempre no iníciozinho que está o problema. E procurar ajuda, seja do pediatra, da consultora de amamentação, do seu nutricionista materno-infantil que te acompanha na gestação ou não, que vai te acompanhar a partir de agora. É super importante ter ajuda especializada. Vamos ao segundo tópico agora, falando sobre a confusão de bicos, que é algo que pode também dificultar a amamentação. E o que seria isso? Seria introduzir uma mamadeira, chupeta, enfim, algum bico artificial que vá confundir o bebê. Por quê? Nesse início, como eu falei, por mais que seja um processo natural amamentar, o bebê ele tem que aprender. E a forma como ele amamenta na mãe, né, a forma como ele mama na mãe, é completamente diferente de como ele faz isso na mamadeira, ou quando ele está chupetando, né, a chupeta. Os músculos que ele utiliza são diferentes, a língua é colocada numa posição diferente, o fluxo que sai na mamadeira é completamente diferente do fluxo que sai no leite, né, no seio materno. Então, tudo isso faz uma confusão no bebê, ele tem que aprender. Então, ele está aprendendo duas formas diferentes de mamar e na mamadeira acaba sendo mais fácil. Então, a tendência é ele largar o seio materno e querer apenas mamar na mamadeira, por ser mais fácil. Então, é super importante a gente evitar. Se por um acaso for necessário complementar esse bebê, seja com a fórmula infantil, seja com o leite materno, existem outras formas de a gente fazer isso. Pode ser através do copinho, pode ser através da colher dosadora, e tudo isso vocês vão decidir com o pediatra ou com o nutricionista materno-infantil no consultório. Tá? E em algumas situações, como eu falei, é necessário a gente fazer isso e a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Seja para ganho de peso do bebê, um bebê que está com ganho de peso ineficiente, e aí a gente precisa, como eu falei, complementar, não necessariamente com a fórmula infantil pronta, pode ser com leite materno ordenhado. Também tem situações que o bebê não pode fazer muito esforço, então, como doenças cardíacas, né, respiratórias, ou hipotonia muscular, né, uma alteração na musculatura da região da boca, como no caso da síndrome de Down. Enfim, diversas situações, ou por ausência da mãe, né? A mãe precisa se ausentar e aí a gente precisa oferecer para o bebê o leite de alguma forma. Então, tudo isso precisa ser decidido e o melhor pode te orientar é o pediatra ou o nutricionista materno-infantil, de acordo com o contexto, enfim, de acordo com a instrução do cuidador, que vai ficar responsável por isso, a gente precisa decidir juntos. Em relação à chupeta, existem formas diferentes da gente acalentar esse bebê, seja com um banho relaxante, de ofurô, às vezes distrair esse bebê, por mais que seja um bebê recém-nascido, muitas vezes eles precisam de um pouco de distração, não com telas, né, mas saindo um pouquinho no quintal, tentando mudar de posição. Às vezes é uma posição que está desconfortável, ver se está com calor, ver se está com frio, se o pé está coçando. Eu sempre falo que o bebezinho ele não sabe, né, dizer o que ele está sentindo. E aí ele vai chorar. Então não necessariamente é porque ele está com fome, apesar do seio materno a gente saber que não é exclusivamente para fome, é um lugar de acalento, né, de segurança para o bebê, mas muitas vezes é algo que você pode fazer, né, que você pode oferecer mais conforto para o bebê e não necessariamente com o uso da chupeta. Outra coisa que a gente pode conversar aqui nesse curso é sobre a técnica de relactação ou translactação. Você já ouviu falar? É uma técnica de quando
a gente, por algum motivo, precisou interromper a amamentação e deseja voltar a amamentar no seio materno. Existe sim essa possibilidade, que novamente vai ser orientada em consultório, e a gente pode usar tanto para o ganho de peso do bebê, tanto para ajustar essa pega, muitas vezes um mamilo plano ou invertido, que precisa de uma ajuda, né, para ensinar esse bebezinho a mamar, ou porque precisa voltar a mamar no seio e a gente precisa desmamar, né, da mamadeira para o seio. Essa técnica a gente faz através de uma sondinha que a gente coloca junto ao bico da mãe, o bico do seio da mãe, e aí o bebê mama ao mesmo tempo, pela sondinha e pelo seio da mãe. Isso também serve para aumentar a produção de leite, porque é através da sucção que o estímulo, né, da produção do leite é aumentado. Então a gente pode usar essa técnica de diversas formas e se chama translactação, quando é com o próprio leite da mãe, ou relactação, quando é com uma fórmula infantil. Vamos agora falar sobre suplementação da mãe e do bebê. Sobre alimentação, é um assunto muito vasto e a gente pode depois conversar só sobre isso, ou seja em consultório, ou pensando em algum curso para o futuro. Mas a alimentação precisa ser o mais saudável possível, obviamente obedecendo aos critérios para cada pessoa. Mas quando a gente fala um pouquinho sobre suplementação, ou seja, algo que a gente precisa acrescentar e focar tanto para a mãe quanto para o bebê, falando primeiramente da mãe, a gente fala em DHA, que é uma fração do ômega 3, e a gente sabe hoje em dia, né, depois de vários estudos, como é importante essa mãe que amamenta ser suplementada ou ter alimentação enriquecida em DHA para o melhor desenvolvimento cognitivo do bebê. A gente brinca, né, dos bebês geniais. A gente precisa suplementar ou, novamente, incrementar a alimentação dessa mãe a partir desse composto que chama DHA. Outra questão é a vitamina D. A mãe fica muitas vezes reclusa, né, por muito tempo, ainda mais agora em período de quarentena. Então a gente precisa focar na vitamina D. Aí o polivitamínico que você usava durante a sua gestação, é importante também continuar, seja por uma questão de manter os nutrientes, que muitas vezes a alimentação dessa mãe no início do puerpério fica um pouco bagunçada, e também para ajudar a diminuir os efeitos da queda de cabelo, que a gente sabe que vai ocorrer por volta dos 3 meses pós-parto. Em relação à suplementação do bebê, obviamente, tanto da mãe quanto do bebê precisa ser prescrito pelo médico ou pelo nutricionista materno-infantil, mas a gente hoje em dia sabe que é protocolo a gente fazer a vitamina D na maioria dos casos para o bebezinho, porque é uma das poucas vitaminas que não passam pelo leite materno e é algo muito importante para a saúde óssea do bebezinho. Outra questão também importante são os probióticos, são as bactérias boas, né, que a gente pode usar com o bebê para ajudar a colonizar esse intestino, que sofre tanto com cólicas no início, em muitos casos, e a gente pode usar para o tratamento do bebezinho com cólica. Por último, vamos trazer um pouquinho sobre os mitos e verdades. Tem algo que tem muito mito sobre a amamentação, desde lavar cabelo, ao que comer, enfim. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, cerveja preta é mito? Pelo contrário, não pode beber nada, tanto no período da gestação quanto no período da amamentação. Existe uma síndrome, né, que pode ser causada no feto por conta dessa ingestão de álcool, então não pode beber cerveja preta. Segundo, que o sol ajuda a cicatrizar. Isso é verdade. A Tamires já falou que a gente não precisa fazer nenhum tipo de preparação, né, de atrito ou nada do tipo no seio materno, mas isso pode ser feito até um pouquinho antes, mas principalmente depois que começou a amamentar, é super importante tomar um pouquinho de sol nas mamas, porque ajuda muito a cicatrizar. Terceiro item, canjica. Quem aqui nunca ouviu falar que precisa tomar bastante canjica no pós-parto para dar bastante leite? E é mito. O que faria a canjica dar mais leite seria o fato de que é líquido, né? E também por ser bastante calórico. Então, como o gasto energético para a produção de leite é muito alto, no que a gente consome uma dieta um pouco mais calórica, que a gente fala de caloria no sentido de caloria boa, um bom plano alimentar, uma boa alimentação saudável e rica em nutrientes, sim, contribui para a produção de leite.
tá? Mas não é a canjica por ser, a composição da canjica que faz você produzir mais leite, não. Quarto item, chá de erva doce. E sim, é verdade, existem alguns chás que são, a gente chama de galactogogos, ou seja, que vão facilitar a produção de leite, mas isso tudo deve ser orientado pelo seu pediatra ou nutricionista materno-infantil, a quantidade, o volume, enfim, a frequência que você vai utilizar. Quinto item, não pode lavar o cabelo. E é claro que é mito, tá, gente? Não tem absolutamente nada a ver a questão da lavagem do cabelo com a amamentação. Sexto item é o tamanho do seio. Mulheres com seios pequenos não vão conseguir amamentar. E é mito. O que interfere na amamentação é a quantidade de tecido glandular, que isso independe se a mama pode ser uma mama muito grande, que não tem uma quantidade de tecido glandular tão legal assim, e a mama pequena pode ter. Então não tem a ver com o tamanho e a proporção dessa mama. Sétimo item, histórico familiar, ou seja, se minha avó não amamentou, a minha mãe não amamentou, nem adianta tentar, porque eu também não vou conseguir amamentar. E é mito, tá? Cada mulher tem a sua história, muitas vezes essas mulheres não tiveram apoio, não tiveram informação, ou enfim, alguma outra questão que impediu a amamentação e não quer dizer de forma alguma que você não vai poder amamentar. Próximo, leite fraco. Bebê depois de um ano não precisa amamentar porque o leite virou água. Ou então, não, se o bebê está com fome é porque o seu leite é fraco. Isso é mito, tá? Não existe leite fraco. No início, a gente tem o colostro, que é riquíssimo em imunoglobulinas, enfim, anticorpos. É a primeira vacina que o seu bebê vai tomar, é através do leite materno no início do pós-parto. E depois ele ganha todos os nutrientes necessários. Ele tem sim bastante água, porque obviamente é a fonte de hidratação do bebê, mas ele é riquíssimo em todos os nutrientes, é o alimento mais rico e mais completo que a gente tem. Então não existe leite fraco. Próximo item, congelar o leite materno. Será que a gente pode congelar o leite materno? E, sim, é verdade. A gente sempre orienta, né? A gente faz toda a orientação quando a mãe vai voltar a trabalhar, ou se ela precisar sair por algum motivo, e dá sim para ela ordenhar e congelar, fazer um estoque de leite materno, tá? A gente pode sim congelar leite materno. Próximo item, precisa evitar vários alimentos no pós-parto para não dar cólica no bebê. E aí? É mito, gente. Não existe comprovação científica de que algum alimento possa causar cólica no bebê. O que a gente existe de comprovado que passa, né, que vai interferir, seria o excesso de cafeína e alimentos gordurosos. Mas dizer que não pode comer feijão é muito específico para cada casa. Essa mãe que apresenta o bebezinho com cólica, eu sempre gosto de receber ela no consultório para a gente sentar e vasculhar a alimentação e perceber, no dia tal que eu comi tal coisa, piorou. E aí sim a gente pode dar uma suspendida para ver se dá uma melhorada, mas não existe, tá? Tem muito mais a ver com a maturação do intestino do bebê do que com a alimentação da mãe. Então muitas vezes essa mãe tá anêmica, ela desnutrida, porque já tiraram tudo da alimentação dela e na verdade tem a ver com o intestino do bebê. Então a gente precisa sentar e olhar se é uma coisa que pode estar piorando. Mas de cara, já tirar todos os alimentos da mãe sem o bebê nem ter apresentado cólica ainda, não é para ser feito. Próximo item, estresse e nervosismo podem atrapalhar. Sim, a gente até falou sobre isso, né? Sobre o cansaço, sobre redes de apoio. A gente sabe que sim, uma mãe cansada, extremamente estressada, principalmente no momento da amamentação, tudo isso interfere na descida do leite, tá? Então a gente precisa tentar se acalmar, tentar entender o momento, precisa desse apoio, né, de quem está com a gente ou do profissional que vai te acolher. Então é o momento de respirar fundo e entender que a gente já conversou muito, né? A Thalia já falou muito sobre isso, que não é para doer. Existe sim um incômodo no início, mas essa dor de ter que morder toalha, de lágrimas correndo, suando frio, tem alguma coisa de errado. Então, estresse só piora a produção de leite. O tipo de parto interfere. E aí? Será que mulher com parto normal amamenta mais, tem mais facilidade que a mulher na cesárea? Pela via de parto, não, tá? Não é uma questão da via de parto. Mas sim, muitas das vezes, pela recuperação ser um pouco mais fácil o parto normal, e as mulheres estão se sentindo um pouco melhor, pode facilitar um pouco mais. Mas não quer dizer que a mulher com parto normal vai ter maiores chances de amamentar do que a de parto cesáreo, tá? As duas mulheres têm total condição de amamentar,
desde que sejam bem orientadas e facilitadas nesse processo. E o último item, que é amamentar, protege contra o câncer de mama. E sim, esse é um dos grandes benefícios da amamentação. Quanto mais tempo a mulher amamenta, essa chance dela ter câncer de mama vai reduzindo. Obviamente que não exclui, né? Com certeza você pode conhecer alguém que amamentou e teve câncer de mama. Mas a gente sabe já por vários estudos que quanto mais tempo você amamenta, menos risco você tem de ter câncer de mama. Então, isso é só mais um dos grandes benefícios. A amamentar tem inúmeros benefícios, seja para a mãe, seja para o bebê, seja para o vínculo deles dois. E a gente precisa sempre estar defendendo, apoiando e ajudando essa mãe que deseja amamentar. Não é julgando aquela que não amamenta ou que não conseguiu amamentar. Simplesmente o Agosto Dourado e toda essa campanha que a gente tem feito é para te apoiar, para te ajudar, para te ensinar que amamentar pode e deve ser prazeroso e que tem inúmeros benefícios, e que você pode obter ajuda em diversos lugares. E a gente está aqui para poder te acolher, te abraçar e te apoiar a amamentar e oferecer para o seu filho o alimento mais rico e mais completo que existe, que é o leite materno. Um beijo!